E hoje eu gostaria de falar com você sobre adoração, um estilo de vida. E junto com você eu gostaria de ler a história de um grande adorador, mas nós não vamos ler a parte do rei Davi, em que nós já falamos aqui alguns cultos. Nós vamos ler a parte da escolha do novo rei. E nós vamos entender como a vida de Davi influenciou até mesmo quando Deus escolheu ele para exercer ali o reinado, que foi um dos maiores, se não o maior que já existiu em todos os tempos. E o versículo que foi lido aqui, Romanos 12:1, é interessante que quando o apóstolo Paulo ele vai trazer a tradução do que está escrito em João 4, que inclusive é o tema de domingo, você não pode faltar. João 4, Jesus está falando que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. E aí fica, mas qual é a verdadeira adoração? E muita gente fica e traz diversas traduções para isso, interpretações, mas a resposta está em Romanos 12:1. Perceba novamente, se a gente puder ler juntos, se puder colocar aqui no telão para a gente ler juntos, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Esse é o vosso culto racional. A minha versão aqui, eu gosto da versão desse versículo na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Se alguém tiver com a Bíblia, vai acompanhar que ele diz: este é o vosso culto, ou então esta é a verdadeira adoração que vocês oferecem. Ele está dizendo, o culto lógico, racional, é você se apresentar como um sacrifício vivo. E aí de antemão há da gente entender que no Antigo Testamento a oferta, a adoração era feita por meios da morte de animais, os sacrifícios de animais. E então quando vem Jesus procurando agora a verdadeira adoração, ele vem trazer que agora não mais a morte de animais, mas o ser humano, a forma de oferta é se apresentar como um sacrifício diante a Deus. O sacrifício é sinônimo de doação. É a sua vida ser uma diária doação a Deus. Esta é a verdadeira adoração. Este é o nosso culto racional. E sabe por que ele diz racional? Porque você precisa pensar muitas vezes para adorar a Deus. Precisa ser algo feito muitas vezes com a razão e não somente com a emoção. Você concorda comigo que quando nós estamos na igreja, isso é muito importante, é adoração. Nós somos levados muitas vezes para a emoção, nós nos emocionamos nos louvores, nós sentimos a presença de Deus, isso nos conduz a levantarmos as nossas mãos, a adorar. Mas o apóstolo Paulo está falando sobre um culto utilizando a razão. Um culto em que você acorda e você não está sendo influenciado por nada na sua emoção. Apesar disso, você está com sono muitas vezes. Eu não sei você, mas eu funciono só depois das 10 da manhã. Então antes disso, até o bom dia, né amor? Fica meio difícil de falar, às vezes é meio rugindo assim. Então às vezes a gente não tem nenhuma influência emocional. Mas o culto racional é nós acordarmos, mesmo sem ter nenhuma influência, nenhum motivo aparente que influencia as nossas emoções a adorar. Mas a gente levanta e fala: Senhor, esse dia é teu. A minha vida é tua, a minha casa é tua, a minha família é tua. Senhor, esse pão que está na minha mesa, esse pãozinho francês, que às vezes está amanhecido, e como eu gosto de um pãozinho amanhecido, mas até esse pãozinho francês aqui, Deus, eu agradeço a Ti. Isso é um culto racional. É uma doação, uma eterna rendição ao Senhor Jesus. Adoração, os verdadeiros adoradores, eles não se manifestam só no domingo à noite. A verdadeira adoração é o que você faz quando não tem ninguém te olhando. Isso demonstra os verdadeiros adoradores. O que você está fazendo quando não tem um pastor te olhando, quando você não está na igreja, quando você não está muitas vezes em família. Isso demonstra onde está o coração de um verdadeiro adorador. E, irmãos, assim como existe, hoje as fit lives, as vidas fitness, eu conheci e conheço alguns colegas que têm uma vida extremamente fitness, e tem muitos irmãos aqui esse ano, vão emagrecer uns 40 quilos ainda, amém?
E a gente até tenta ter uma vida meio saudável, mas confesso que é meio difícil. Mas eu trabalhava com um desses e, irmão, sem brincadeira nenhuma, era 10 horas da manhã. O colega estava marmitando um arroz com ovo ali, 10 horas da manhã. E aí meio-dia, aí vai tomar o shake. Se você convive com alguém que tem uma vida fitness e às vezes tem um propósito naquilo, enfim, você vê que a pessoa é fissurada naquilo. Você vê que você sai às vezes para comer alguma coisa ou outra, é uma exceção que eles chamam de dia do lixo. Mas aquilo ali, a pessoa todo o tempo, eu preciso comer de 3 em 3 horas, eu preciso comer as coisas boas, é só coisa integral, eu preciso tomar os 2 litros de água. É o tempo todo porque a pessoa tem um propósito naquilo. E isso é um estilo de vida. Quando nós levamos para adoração, e o Senhor falando que a adoração é uma doação diária, a adoração é um estilo de vida. Então não existe a adoração das 7 horas às 9 no domingo. A adoração é quando eu acordo e eu fico com aquilo na minha cabeça, porque eu tenho um propósito. Eu não deixo de adorar o Senhor. Acontece algo ruim no meu dia. Imagine se você fizer dieta só quando tudo está bem. A adoração é quando acontece algo ruim no meu dia. Eu continuo em adoração ao Senhor, porque tem um propósito maior. Não é circunstâncias que vai definir a minha vida de adorador, mas o propósito da cruz há 2000 anos atrás que me salvou. E isso faz nós termos e aprendermos a ter esse estilo de vida. E o domingo, a quarta, é um reflexo do que nós vivemos durante a semana. É um culto que nós apresentamos diante de Deus por aquilo que nós já construímos os 7 dias da semana. E então nós podemos entrar em como o estilo de vida do rei Davi nos ensina diante disso. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. 1 Samuel 8, 5. Enquanto você abre, deixa eu te explicar o contexto dessa situação. Estava ali se encerrando nesse momento o período dos juízes. Samuel já estava velho. Samuel era um juiz, além de ser também um profeta e sacerdote. E o povo chega diante de Samuel e fala assim: Samuel, você já está velho, com essas palavras. Os seus filhos estão se desviando dos caminhos. Nós precisamos de um rei. Samuel foi o último juiz ali do povo de Israel. Olha o versículo 5. E disseram: eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Você pode repetir isso? Um rei sobre nós. Para que ele nos julgue como tem todas as nações. O primeiro ponto que eu quero que você entenda antes de entrar para a história de Davi é que o povo começou a pedir em Saul, que foi o rei que Deus concedeu a partir desse pedido do povo. O povo começa a pedir um rei, só que eles pedem um rei sobre nós. Eles pedem um rei para nós. E sabe o que acontece? Vem Saul. Saul era um rei que se importava em agradar o povo. Saul era o rei do povão. Saul era um homem que agradava ao povo. E aí um verdadeiro adorador, ele não é feito de opiniões. Um verdadeiro adorador, ele não se amolda onde ele senta. Um verdadeiro adorador não se amolda aos lugares que ele está. Um estilo de vida de adoração. Um verdadeiro adorador, ele não senta numa mesa e fica com medo de desagradar as pessoas. Ele não senta, não está numa festa de família, poxa, só você não vai beber? O que é isso? É só um copinho. O verdadeiro adorador não tem medo da opinião das pessoas. Sabe por quê? Olha o que um verdadeiro adorador faz. Quando você vê, Saul foi esse homem, pedido por um rei que iria reinar sobre nós, para o povo e pelo povo. Agora, um homem segundo o coração de Deus, olha a escolha de um homem que é um verdadeiro adorador. 1 Samuel 16, folheia a sua Bíblia no capítulo 16, versículo 1. Diz o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido um rei. A diferença de um homem que estava adorando, da escolha de um rei, que era um verdadeiro adorador, é que o Senhor diz, talvez na sua versão está escrito, porque hei de escolher um rei para mim, porque eu me tenho provido um rei. Davi era um homem que, com todos os seus defeitos, a sua devoção e a sua preocupação era em agradar a Deus. Esse é o parâmetro de um verdadeiro adorador. Uma pessoa que não está, irmãos, praticamente nem aí com as opiniões, mas com a palavra. E eu vi um dia uma frase dessas num podcast, que tinha ali uma pessoa tentando reverter algumas coisas da Bíblia. E então o homem que estava debatendo parou e falou o seguinte: olha, você vai me desculpar, mas toda opinião fora da Bíblia não me importa. O verdadeiro adorador, ele não está preocupado com, poxa, mas saiu uma nova vertente de um pastor que está pregando que agora não precisa ir na igreja. Poxa, mas saiu uma vertente nesse sentido. Tudo o que guia um verdadeiro adorador é um manual de vida, a palavra de Deus. O rei Davi, então, é escolhido como um rei para o Senhor. Ele agradava o coração do Senhor. Era um homem segundo o coração de Deus. E enquanto Saul estava ali preocupado, Davi estava lá no campo, dedilhando a sua harpa, cuidando das ovelhas de seu pai. Um menino que não era visto de forma alguma. E acontece então que o Senhor vai até ali Samuel, como nós acabamos de ler no versículo 1, fala assim: até quando você vai deixar esse homem Saul ali? Eu já escolhi um rei para mim. E se você vendo a história, Samuel vai chegar e falar, sabe o que? Deus, como que eu vou escolher um novo rei? Versículo 2, Saul vai me matar. Eu acho que até Samuel entrou na neura de Saul. Meu Deus, esse homem, ele faz qualquer coisa pela pressão do povo, ele vai me matar. Ainda que eu seja o profeta, o homem aqui que o povo segue, que o povo respeita, esse rei vai me matar. Mas então o Senhor diz no versículo 3, você vai fazer o seguinte, Samuel, você vai pegar uns animais, você vai chegar até a cidade de Jessé, o pai de Davi, com esses animais, e você vai falar para Saul que você vai lá oferecer um sacrifício, participar de um banquete. E então Samuel vai até a casa de Jessé. E aí nós temos a surpresa no versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Sucedeu que entrando ele na casa de Jessé, viu Eliabe. Aí você imagina Eliabe. Eliabe fazia parte da tropa militar de Israel. Então ele olha para Eliabe, e aí Samuel, talvez até mesmo impressionado com a estatura daquele homem, fala, certamente. Quantas vezes, irmãos, nós temos tanta certeza das coisas. Ele diz, certamente é esse o homem que o Senhor escolheu. E aí então o Senhor olha para ele no versículo 7 e fala, não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que a escolha do rei Davi foi baseada no seu interior, num coração adorador, num coração que se doava diante do Senhor Jesus, sabe? E diante disso nós entendemos que não importa o que nós temos, não importa a carga de diplomas teológicos, de diplomas de universidades, não importa a carga de conhecimento, não importa diante de Deus o dinheiro, a carteira. Ele diz, eu não olho como o homem vê. Até porque tem uma história na palavra de Deus em Lucas capítulo 18, em que entra um fariseu e um cobrador de impostos diante do templo. E o fariseu começa a orar, Senhor, magnificencíssimo Deus e eterno Pai, eu não sou como esse pecador que está aqui. Lucas capítulo 18. E o pecador, o cobrador de impostos que estava ali, trabalhava provavelmente com a corrupção muitas vezes. Ele diz, tem misericórdia de mim que sou pecador. E a Bíblia diz, o que saiu com seus pecados perdoados foi aquele cobrador de impostos.
porque o Senhor não vê a aparência, o Senhor não vê a beleza das palavras, o Senhor não vê estatura, o Senhor vê um coração humilde, arrependido diante da presença dEle. Esse é o nosso culto de adoração racional diante do Senhor. Sabe, o verdadeiro adorador, a palavra inclusive adoração, ela tem um significado na Bíblia de beijar os pés. É o se render a tal ponto, sabe quando aquela moça se rende aos pés de Jesus, aquela mulher, e ali os discípulos começam a julgá-la, ela está em adoração ao Senhor. A adoração é uma rendição ao Senhor, é uma vida rendida aos pés de Jesus. Com isso nós aprendemos que o Senhor não vê como o homem vê. Mas então Samuel vira para Jessé e fala: eu tenho certeza que você tem mais filhos. Naquela época não tinha televisão, então o que mais tinha era filho. Então, não tem mais filhos. Hoje, igual minha mãe brincou aqui, hoje estão dando bebê reborn de neto para os avós, né? Chega assim, daqui ó, seu bebê reborn. E antigamente, se tinha muitos filhos, então Samuel vira e fala: você tem mais filhos? Quem que ele chama? Samá. Vem, Samá. E vem Samá desfilando. Eu imagino aqueles filhos, um mais atléticos que o outro. Não é ele. Quem que tem? Davi lá, cuidando das ovelhas. Tem mais alguém? Tem. Vem Abinadab. Ixi, chega Abinadab. Não é esse. Você não tem mais nenhum filho. Tem um, né? Que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então manda chamá-lo. Olha no versículo 11. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda não, falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel: manda chamá-lo, nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. Irmãos, sabe, quando Deus escolhe um verdadeiro adorador que está adorando no secreto, o Senhor o recompensa publicamente, que está escrito em Mateus 6,6. Quando você vive uma vida sem precisar, como Saul, da aprovação de pessoas, mas vive uma vida preocupado em ter um estilo de vida de adorador, o Senhor traz estes para si e os recompensa publicamente, independente do tempo, porque entre o chamado e a unção de Davi, até o seu reinado se passou anos. E sabe o que acontece? Há uma exaltação da parte de Deus para aqueles que estão adorando no secreto. Ele diz: nós não vamos nos assentar no banquete enquanto esse menino não chegar aqui, porque é ele o escolhido. Às vezes você está sendo rejeitado nos banquetes humanos. Às vezes pessoas vão rejeitar você nas mesas, nas reuniões, não vão citar o seu nome no seu serviço, não vão citar o seu nome na sua empresa. Mas se você é um verdadeiro adorador, o convite vem direto do próprio rei. Davi provavelmente não ia ser convidado, porque Davi era o filho do recado. Davi era o filho que cuidava dos irmãos nas guerras, que cuidava do pasto. Davi não ia ser chamado para o banquete. Mas o convite veio do próprio Deus, o Senhor dos Exércitos. Manda chamá-lo. A gente não vai comer enquanto esse menino não chegar. Irmãos, quando a gente entende isso, nós precisamos saber que nós precisamos buscar a Deus no secreto, sem intenção. Não é sobre a intenção de um dia ser aplaudido, mas a consequência de um coração verdadeiro diante de Deus é que Deus exalta, para que você ensine outras pessoas, para que você lidere. Deus tem prazer no justo em posições de liderança, porque o justo conduz o povo. A Bíblia diz: bendita é a nação, bendito é o povo cujo Deus é o Senhor. A sua empresa vai ser bem sucedida se Deus encontrar um verdadeiro adorador em você e te levantar naquele lugar. A sua igreja vai ser abençoada se o Senhor encontrar em você um coração de verdadeiro adorador. Deus tem prazer em exaltar o justo, amém? Glória a Deus. Mas eu encerro aqui dizendo que antes mesmo de Davi ser rei, Davi, ele cumpriu aquilo que ele fazia no secreto. Quando você vai lendo o capítulo 16, você vai perceber que naquele momento que Davi é ungido, entra um espírito maligno em Saul que o perturba. E então Saul, ele vai dizer o seguinte: existe alguém que toque harpa, para que quando essa pessoa tocar, esse espírito maligno se aquete?
Olha o versículo 18 de 1 Samuel 16. Então respondeu um dos moços e disse: eu tenho visto o filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar, ele é valente, ele é vigoroso e homem de guerra, e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Antes de Deus me chamar para pregar, será que uma coisa que sempre me confrontou, que eu aprendi sempre com os meus pais, será que eu estou lendo a Bíblia para pregar? Um dia Deus vai me levantar e por isso eu vou ler a Bíblia para eu criar sermões. Ou porque eu estou lendo a Bíblia que Deus vai me levantar? Será que Deus vai me levantar porque eu tenho uma voz linda e eu ensaio e treino para isso? Ou porque no secreto eu adoro a Deus e por isso Ele vai me levantar? O Senhor tem olhado para o que nós fazemos no secreto. O Senhor quer levantar pessoas nessa geração em nome de Jesus, verdadeiros adoradores, porque Ele está procurando. O Pai está ansioso. A Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os funcionários que trabalham com você, os seus colegas, estão aguardando com expectativa a manifestação de um filho de Deus, de um verdadeiro adorador. E é isso que Ele faz. A gente não pode querer ser grandemente usado por Deus se a gente não tem oferecido nada para Ele no secreto. A gente não pode querer ter a história de Davi sem ter o secreto de Davi. Antes de Davi ser rei, Davi dedilhava a harpa. Lá no campo ele cuidava das ovelhas, cuidava dos seus irmãos. Depois de ser ungido, ainda cuidou tempos, ficava com o rei, nunca se exaltou. E a Bíblia diz, como a gente acabou de ler, que ele era prudente em palavras e de gentil presença. Um verdadeiro adorador, ele sabe se portar como um filho de Deus nas mesas, nos lugares. Ele não muda a sua personalidade conforme o ambiente, mas a adoração é um estilo de vida. E é isso que nós vamos buscar em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé para nós orarmos. E talvez você esteja nesse lugar de não estar oferecendo uma adoração, uma doação diária diante de Deus, na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Talvez você tenha até passado por situações em que você sente que está se amoldando ao lugar que está. Mas essa noite o Senhor, Ele quer e deseja nos ensinar a ter uma vida de rendição. A Bíblia diz que o Espírito Santo que opera tanto o querer quanto o efetuar. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para nos ensinar que uma vida de adoração é escolher a boa parte. É escolher algo que não nos será tirado. Todas as coisas que nós construímos, que nós escolhemos diariamente, o nosso serviço, as preocupações diárias, um dia vão ficar tudo aqui. Mas há um lugar em nós de adoração, uma busca da presença de Deus que vai se estender pela eternidade. E nós precisamos escolher isso, porque isso não nos será tirado. Se você pode erguer as suas mãos e começar a adorar o Senhor, dizendo: Pai, eu adoro o Senhor na Tua grandeza. Senhor, eu quero, Pai, acordar amanhã pela manhã, observar os pássaros, lírios. O Senhor cuida de toda a criação e o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, eu quero agradecer mais do que reclamar a Tua presença, Pai. Eu quero agradecer o Senhor e eu quero ter uma vida de doação diária diante do Senhor. Deus, que a minha busca da Tua presença não seja pesada, que a minha busca da Tua presença, Deus, não seja um fardo, mas que seja a primícia do meu dia, que seja a melhor hora do meu dia, se render, Deus, aos Teus pés em adoração, beijar os Teus pés em adoração, Jesus. Nós queremos, Pai, aprender com o homem segundo o coração de Deus, e queremos cultivar no secreto, Pai, coisas que talvez um dia o Senhor está procurando pessoas que têm buscado coisas no secreto, orado por nações, orado por cidades, por pessoas que às vezes nem te conhecem, coisas que você tem cultivado no seu tempo com Deus. E o Senhor quer exaltar estes para que faça brilhar e resplandecer o rosto dele sobre nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam a graça de Deus, sejam alcançadas pela graça de Jesus. Isso só vai ser possível se formos verdadeiros adoradores.
Aleluia. Se você pode adorar o Senhor nessa canção, se entregue a Ele em nome de Jesus.